ponto, a nossa mente e as nossas emoções podem influenciar na recuperação de um câncer. Este é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. Um programa que fala sobre espiritualidade, psicologia e saúde mental. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo uma convidada querida, especial, que é a doutora Ana Carolina Pires. Ela é médica oncologista e vem bater um papo gostoso com a gente, falando sobre a influenciação desses fatores na recuperação de um câncer. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Obrigada, Iraci, pelo convite. É um prazer estar aqui e contribuindo para um projeto do Seja, que já me acolheu em tantos momentos difíceis da minha vida pessoal também. E o diagnóstico de um câncer é sempre assim um momento desafiador. Cada paciente, cada pessoa lida com isso de uma maneira diferente, muito única. E o que eu percebo na minha prática clínica é que a sensação é como se um quebra-cabeça grande de 1000 peças caísse em cima da mesa e aí as peças embaralhadas e enfim, o tratamento oncológico é um processo e eu penso que organizar essas pecinhas, encaixar essas pecinhas é um trabalho Difícil. Que o paciente oncológico, junto com a equipe médica, com a família, todo mundo alinhado e auxiliando nesse encaixe. Porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, a sensação que dá é que o mundo despencou na tua cabeça, tudo que você conhecia na tua vida saiu fora de lugar e aí precisa de uma coisa super complexa para alinhar tudo isso. A emoção, ela oscila desesperadoramente, porque tem a parte do não acredito, a negação, e assim vai até a pessoa se acertar. Tem o convívio, os seus amigos, familiares, enfim. Como é esse processo para a pessoa entender que o mundo dela não acabou ali, num diagnóstico? Exato. Né? E eu acho que o primeiro passo é a gente esclarecer que câncer são muitas doenças diferentes. Então, assim, o prognóstico varia muito, a medicina evoluiu muito. Então, Nossa, muito. temos cânceres em estadio avançado, que tem um prognóstico mais difícil, mais complicado, sim, mas, graças a Deus, temos muito avanço, temos muita possibilidade de cura, principalmente no diagnóstico precoce, da ordem de 95% dos cânceres de mama iniciais, diagnosticados em mamografia, lesões pequenininhas, conseguem ser curadas. Então, evoluiu muito, muitíssimo, e é muito bom testemunhar essa evolução toda. E o primeiro ponto é esse, é entender que câncer não é tudo igual, procurar um médico de confiança, acreditar, ter fé no seu tratamento, no seu processo, acreditar na sua cura. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela definiu que saúde é um bem-estar físico, psíquico e emocional e social. Então, E espiritual agora está junto, né? exato. Então, o ponto principal é que é um processo de cura e não apenas um tratamento medicamentoso enfim, medicamente falando. Eu penso que o processo do tratamento do câncer é um processo de autocura também. Então, é um momento de reavaliar emoções, de perdoar quem tem que perdoar, de se perdoar. E o que eu tento passar para as minhas pacientes é que, assim, o câncer, ele não é uma escolha, né? A imensa maioria das pessoas não escolhe ter câncer. Ninguém gostaria de falar, não, agora eu resolvi ter isso. Exato. Pelo menos não nessa encarnação. Mas é isso que a gente faz com a gente. Porque a gente que desenvolve pelas emoções, pelos desequilíbrios, Exato. né? E é muito comum, quando uma pessoa descobre um câncer, se perguntar por quê? Por que comigo? O que eu fiz de errado? E o que eu tento passar para as minhas pacientes é assim, ó, não gasta energia se perguntando por que aconteceu.
Mas O que eu faço com isso? Exato, vamos focar a energia em lidar com essa situação da melhor maneira possível. Então, canalizar a sua energia, ao invés de se questionar, se culpar, em passar por esse processo da melhor maneira possível. Porque a pessoa geralmente se olha, quando ela descobre que ela tem um tumor, ela se olha e se vê ela inteira naquele tumor. Ela é aquele tumor. E ela não para desmembrar isso e olhar, peraí, eu não sou esse tumor, mas eu sou um todo completo, com emoção, com alegria, com tristeza assim, com experiência assim. Então, ela tem que usar toda essa capacidade para poder alavancar, né? Sim. É um processo, não é fácil, mas é um processo possível. E quando a gente fala de um tratamento oncológico, o cenário inicial da doença localizada, a imensa maioria das vezes, a pessoa vai passar por uma cirurgia, dependendo dos casos, vai precisar complementar com quimioterapia ou com radioterapia. Então, passada aquela fase aguda do tratamento, entra a fase do acompanhamento, do segmento oncológico, que muitas vezes traz tanto sofrimento psicológico e emocional quanto o tratamento inicial. Por quê? Porque a cada consulta, a cada necessidade de exame, de estadiamento, a pessoa se vê ali com medo da recidiva da doença, com medo da doença voltar, e o momento de encontrar um oncologista é também o momento de reviver a dor de um tratamento oncológico que, sim, tem as suas dificuldades. E o que eu tento passar para as pacientes assim, é que com diagnóstico de câncer ou sem diagnóstico de câncer, a gente não tem certificado de garantia do que vai acontecer com a gente na vida, né? Nada. Então, assim, nenhum oncologista em Harvard, em nenhum lugar do mundo consegue oferecer ao paciente uma garantia, uma certeza de 100% de que nunca mais vai ser incomodado pela doença, de que aquilo nunca mais vai acontecer. E isso traz muita angústia, muita aflição. E o ponto principal que eu enxergo assim no dia a dia é que o tratamento oncológico traz um pouquinho mais de consciência da nossa humanidade, do que a gente não controla, que é muito pouco, né? A gente tem controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, da nosso... A gente pensa que tem o controle, que está Exato. controlando, mas a gente foge o tempo inteiro, porque cada situação que acontece na nossa vida, a nossa emoção ela vai mudando de estágio. Você sobe lá em cima, ai, que raiva, ai, que angústia, ai, por quê? Que frustração, que isso, que aquilo. E outros, ai, que alegria, aconteceu isso. Então, a gente é bem maluco, né, nesse sentido. Mas quando a gente olha esse todo que faz você, é o momento que faz você olhar para dentro, eu me lembro da doutora Nise da Silveira, num diálogo que eu tive com ela logo após uma psicografia, acho que foi até do primeiro livro. E eu lembro que eu fiz uma pergunta devido a um quadro que ela tinha me levado ver. E eu falei só assim para ela, eu falei, porque naquele lar tinha uma pessoa com um câncer bem complicado. Eu falei, o câncer é muito doloroso, né? Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, quantos cânceres todos nós tivemos durante todo o decorrer da vida e nem soubemos que tinha. Ela falou, tudo é um pequeno detalhe, que ele vai se instalar ou não. Então, quando você começa a se autoconhecer e se trabalhar, né? Porque não adianta a gente falar, eu sei que eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não adianta, né? Se trabalhar, você consegue reverter as situações. E com um acompanhamento desse que você traz, né, no todo dentro da medicina, isso é uma alavanca para a pessoa se repaginar na vida dela. Não é isso? Sim. É uma oportunidade de repensar escolhas, restabelecer prioridades na vida.
a gente escuta com muita frequência, depois do diagnóstico, os pacientes referirem assim que tem uma vida até mais satisfatória, mais feliz no relacionamento e dando Começa a menos ficar seleto, né? dando menos importância às coisas as pequenezes, né, do dia a dia, as coisas que não têm tanta relevância. Mas o processo de você acompanhar um paciente desde o diagnóstico, durante o tratamento e ao longo do acompanhamento é muito engrandecedor, assim. Eu acho que eu aprendo muito com o meu trabalho, todos os dias, do que valorizar, do que não valorizar no dia a dia. E eu acho que o cuidado do paciente oncológico me deu assim muito senso de urgência de viver, sabe? De acolhimento, acho. Eu acho que é essa sensação, porque é essa sensação que você passa. É isso. E especialmente no câncer de mama, nas pacientes que têm um câncer de mama, a gente assiste esse processo assim de uma maneira mais intensa ainda, porque o câncer da mama é na mama, então é visível. E você acompanhar essas mulheres. Numa área símbolo da mulher. Exato, que uma das partes do nosso corpo que faz a gente se reconhecer como mulher, né? Uhum. Então, acompanhar essas mulheres no diagnóstico, no tratamento, na cirurgia e depois reconstruindo a vida, reconstruindo o próprio corpo, reconstruindo a mama, o cabelo crescendo. É assim, é muito bonito de ver. E me perguntam muito isso. Como é trabalhar com câncer? Como é acompanhar a vida das pessoas que estão passando o tratamento oncológico? E eu falo, gente, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Esse detalhe que você falou, que a pessoa perde o cabelo depois, vendo o cabelo crescer, eu acho que quando chega nesse ponto, é como se estivesse entrando numa fase do renascimento da pessoa. Né? É um novo cabelo que vai estar ali, não é aquele de histórias, né? É um novo cabelo que vai estar ali, é um renascimento, não é mais ou menos isso? Eu concordo. Eu acho muito bacana. Agora, qual é a função, qual é o caminho, no caso, para a colaboração da própria pessoa na vitória disso? E ela acreditar que ela será curada, que aquilo vai desaparecer, acabou, curou. Qual a importância de tudo isso durante o tratamento? Olha, eu penso que, primeiro, né, assim, quando a gente está passando por um tratamento oncológico, eu acho que é um curso intensivo de viver o aqui e o agora, né, porque nenhum nível de angústia consegue prever o futuro, controlar o futuro, mas também não consegue controlar o passado, hábitos de saúde equivocados, enfim. Então, o paciente oncológico, ele precisa focar no aqui e no agora. Fazer o seu melhor hoje, cuidar da saúde hoje, cuidar das emoções, ter uma vida equilibrada. Se a gente não consegue escolher o que vai viver, se vai ter ou não um diagnóstico de câncer, a gente sempre tem o poder de escolher como vai passar por isso. E como você vai passar por isso faz toda a diferença. E de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Assim, acho que o diagnóstico ele não é nem maior e nem menor, né? É no sentido de, meu Deus, estou com câncer, vou morrer amanhã. E, por outro lado, assim, não é nada, é uma besteira, é uma gripe. Não, eu acho que precisa ser encarado de uma maneira equilibrada, racional. Sempre o tratamento oncológico é associado a uma terapia, idealmente. A fé, a religião, você se conectar com algo que seja maior que você, eu acho assim fundamental e curativo também, porque a gente não é só a nossa carne, né? Então, não é. Essa cura, esse processo de autocura também é muito fundamental e curativo. E é isso. É importante, né, a pessoa saber que, da mesma forma que a gente adoece de dentro para fora, ou seja, alma
externando no seu corpo físico, a cura também parte de dentro para fora. Não adianta a gente falar assim, essa medicação aqui vai curar, resolver todo o problema. Ela não faz sozinha. Se você toma uma medicação de última geração, você fala, olha, curou 90% das pessoas. Se você não sabe receber a medicação, se você não tem fé naquela medicação, no benefício e a sua contribuição, ela não vai te curar. Porque a parte da medicação e a parte do paciente, do acolhimento, né? Concordo. O apoio familiar, quando é um câncer de mama, como é a situação da paciente que é casada, tem um marido, como fica essa estrutura dela? Olha, eu penso que o tratamento oncológico, assim, todos nós somos potencialmente pacientes, sabe? Então, é muito bonito olhar os casais que se unem ainda mais no momento do tratamento oncológico da mulher, sabe? Olha que bacana. Isso. E eu vejo isso também no dia a dia. A gente vê o oposto, né? Os abandonos que acontecem, mas a gente vê no dia a dia as famílias unidas, as famílias amorosas, acolhedoras. E tem uma frase linda que eu li num livro do Viktor Frankl, que era assim: quem tem pelo que viver, por que viver, um motivo para viver, suporta quase todo como. E eu acho que é um pouco isso, assim, o senso de você ter a sua família, seus amigos, seus afetos ali torcendo por você e você querer estar bem para viver e continuar compartilhando a vida, o crescimento dos filhos o convívio da família. Eu penso que isso é um motivo a mais para a pessoa querer estar bem, sabe? Então, o apoio, no caso, o apoio ali, a união da família é fundamental para a superação dessa fase. Sim, com certeza. Porque a pessoa passa com mais segurança, mais leveza, se sentindo talvez mais protegida, amada. É mais ou menos por essa linha que isso se estrutura. Com certeza. É o poder do amor, né? Com certeza. O carinho e a gente vê no dia a dia, mãe com filha, os filhos apoiando a mulher e toda essa estrutura familiar faz muita diferença, com certeza. Agora, quando tem a situação ali de ter que levar em frente, a pessoa ser o esteio do lar, ela não está tendo o apoio que ela precisa. Ela passa por... Ela tem aquela alavanca de seguir em frente ou ela começa a se sentir abandonada, se abandonar, se querer, tipo assim, eu sei que eu vou, pronto, acabou. Ou seja, querer deixar de viver, querer recusar a cura? Olha, eu penso que assim, eu gosto muito de uma analogia que o tratamento oncológico funciona mais ou menos como um carro numa estrada. Um carro numa estrada escura, que o motorista não conhece o caminho. O paciente é o motorista. Ele é o principal condutor daquele processo do tratamento. É o paciente que vai decidir como que vai ser a trajetória daquela estrada. A estrada é desconhecida, é escura, mal sinalizada, mas o tom emocional dessa viagem quem dá é o próprio paciente. O médico é um copiloto fiel, experiente, que vai poder guiar, olha, vira à direita, vira à esquerda, reduz a velocidade, agora vamos dessa forma, vai te apoiando para você passar a sua trajetória da melhor maneira e com
da melhor maneira possível, com a menor cota de sofrimento possível. Agora, o paciente é o autor, é o motorista, é o condutor desse processo principal, né? Família, o médico estão ali no entorno apoiando, mas o equilíbrio emocional do paciente e também a vontade, o propósito, o foco em estar bem é muito fundamental. E Iraci, assim, ó, estar bem é diferente de estar curado. Isso é muito importante, porque mesmo numa situação de uma doença avançada, uma doença metastática, incurável, com o que a medicina da Terra tem para oferecer, ainda assim você pode ter uma vida digna, uma vida feliz, com emoção equilibrada e plena. E os cuidados paliativos fazem isso muito bem, de uma maneira muito acolhedora, fazendo cada sentido, cada dia, cada minuto da vida valer a pena. E viver sempre vale a pena. Mesmo que a doença seja agressiva, mesmo que a doença seja avançada. E é interessante observar assim como pessoas que têm o mesmo diagnóstico lidam com aquela situação de maneiras tão diferentes, assim, e têm uma qualidade de vida tão diferente também. É muito bacana ouvir isso. Agora, a pessoa durante esse processo de tratamento, ela buscar desenvolver, criar, idealizar projetos futuros. Isso, por acaso, tem uma repercussão positiva no auxílio da superação no tratamento dela? Eu acredito que sim. Inclusive, nosso ímpeto, nosso propósito, né? Assim, você ter pelo que viver, exatamente. Assim, eu penso que o quanto mais ativa, isso não está no livro, né? Mas minha opinião pessoal, assim, que você se manter ativo, manter, sabe, vivo em projetos, em aprendizado, seja lá da área que for o interesse da pessoa, fazendo exercício físico dentro da sua possibilidade, o mais ativo que puder. Tudo isso ajuda a gente a ficar bem como um todo, com câncer ou sem câncer. Com certeza. Doutora Ana Carolina, tem alguma história, algum relato que te lembre no caso para trazer para a gente? Olha, eu vou contar de uma paciente muito querida do SUS, que tinha um câncer de esôfago localmente avançado. E era uma história assim que me tocou muito, porque a paciente estava muito debilitada, com muita dificuldade de deglutir e, enfim, numa situação de fragilidade, um tratamento paliativo. Gente, eu fui testemunha assim de uma cena de muito amor da filha pela mãe, assim. E eu falei isso para elas quando voltaram na consulta, assim. Eu falei no dia que o tanto de amor que a criatura da filha destinava ali para a mãe e dedicava e cuidava, mesmo sabendo que a situação era grave, mesmo sabendo que o prognóstico não era bom, o tanto que ela deu de amor para a mãe dela fez a mãe melhorar dentro da possibilidade dela, sabe? Então, voltou na outra consulta e ganhando peso e fazendo rádio e tudo. Mas assim, a questão é que o amor cura. Eu acho que essa é a mensagem principal, sabe? Em qualquer circunstância. O amor próprio, amor à vida, o amor a Deus. E eu acho que é isso. Agora, é normal, é comum os relatos, por exemplo, da pessoa aí passar pelo tratamento, tal, esperar e dizer, a partir de agora estou mudando a minha vida? Sim, eu acho que ninguém é o mesmo depois de receber um diagnóstico de câncer, sabe? É uma oportunidade tanto de repensar os hábitos, repensar os comportamentos, as emoções. Não que o câncer seja de nenhuma forma castigo a ninguém, eu não acredito nisso, mas é uma oportunidade de modificar. De parar de olhar para fora para olhar para dentro. Então, é sobre isso.
Muito, muito bom. É muito especial porque é renovador. A gente tem um tabu muito grande em cima do câncer. Porém, existem tantas outras doenças, mas o que deixa a pessoa assustada é o tabu, né? É verdade. É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua Iraci, pelo presença. convite. Uma alegria ter você aqui com a gente. Então é isso. Diante de um diagnóstico de câncer, vale a pena fazer um mergulho interior e avaliar o que faz bem para a tua vida. No seu dia a dia, faça uma seguinte reflexão. Cada situação que ocorrer no seu dia, se pergunte: o que essa situação que aconteceu contribui positivamente, beneficamente para a minha vida? Se tiver uma resposta positiva sua, então alimente o pensamento, vivencie, porque o seu cérebro despeja no teu organismo muitas químicas que te renovam e te fazem bem, que te curam. Porém, se a sua resposta for não é positivo, isso que aconteceu não é positivo, então não alimente, não pense, não repense, não deixe aquilo dentro de você. Bota do lado e fala: isso não me faz bem e eu não preciso de nada que não me faça bem. Isso tem um nome, é autoamor. E o autoamor cura, porque o autoamor tem a sensibilidade de fazer você olhar para você, se acolher, respeitar os seus limites, as suas crenças, os seus valores e saber que o autoamor é o que tem de mais importante na tua vida. Primeiro você, depois os outros, porque a gente só dá aos outros aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, compartilhe esse nosso podcast, porque muitas outras pessoas podem se beneficiar com esse tema, com esse assunto. E para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, deixamos aqui um super beijo carinhoso e até o próximo sábado.